agronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro Podcast. Podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e Rinaldo Graça. Tudo bem, Rinaldo? Beleza? Bom demais. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é plantio direto, né? E todos os derivados desse assunto. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês nossos convidados especiais. Mas antes, vamos lá para os nossos recados, que você já sabe. Se você está assistindo a gente aqui do canal do YouTube, por favor, se inscreva nesse canal, não custa nada para você e ajuda muito a gente a alcançar ainda mais a comunidade agro. Dá o like, compartilha se você gostou também. E agradecer também os nossos apoiadores, a JCO Bioprodutos, que é a nossa patrocinadora Master. A JCO, que é uma empresa que há mais de 25 anos estuda, fabrica e desenvolve produtos biológicos para a agricultura. O engenheiro José Cláudio de Oliveira, pioneiro nas pesquisas com biológicos, fundou a JCO e investe na pesquisa em novos produtos para a agricultura sustentável. A JCO está localizada no oeste da Bahia e atua em 14 estados. No corpo técnico, conta com 23 doutores que trabalham em diferentes áreas, estando presente com o produtor do plantio à colheita, aperfeiçoando novas tecnologias e acompanhando um dos pontos fortes da JCO, é o rígido controle de qualidade que está presente desde o processo de fabricação até a entrega ao consumidor final. JCO Bioprodutos, tradição e qualidade. Muito obrigada, JCO, e também os nossos parceiros, a Rádio Cidade. Estamos lá no programa Agro Cidade de segunda a sexta-feira, aqui na região do Matopiba, e também a revista Adoro. Muito obrigada, pessoal. E agora eu vou procurar aqui a descrição dos nossos convidados especiais. Primeiramente, estamos falando aqui com o Guilherme Lafourcade Asmus. Falei certo, Guilherme? Sim, certo. Ele que possui graduação em Engenharia Agronômica, né, pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Agronomia e em Fitopatologia pela Universidade de Viçosa, doutorado em Fitopatologia pela USP. Atualmente é pesquisador da Embrapa e agropecuária e tem experiência na área de agronomia com concentração em nematologia. Vou resumir um pouco aqui do extenso currículo. E temos aqui também o Fernando Mendes Lama, que também é engenheiro agrônomo, né, pela Federal de Viçosa, mestrado em fitotecnia pela Universidade Federal também de Viçosa, doutorado em agronomia pela Unesp. Opa, então a companheira aí de Unespiano. Atualmente é pesquisador da Embrapa, tem experiência na área de agronomia com ênfase em manejo e tratos culturais, atualmente atuando principalmente nos seguintes temas: cultivo e manejo do algodoeiro, sistema plantio direto, rotação de culturas e planta de cobertura. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem, tranquilo. Tudo bem. Para nós é um prazer ter vocês aqui, né, com essa experiência de trabalho aí, contribuindo tanto para o nosso setor há tantos anos. E a gente se conheceu ali no evento de plantio direto. Isso. Que está acontecendo aqui em Luiz Eduardo Magalhães, né? Então tive a sorte de conseguir essa oportunidade. E a gente então gostaria de começar conversando sobre isso, né? Sobre o plantio direto. E aproveitando até que o Rinaldo trouxe uma questão aqui, Rinaldo, você vai ter que repetir tudo de novo, porque o Rinaldo tem essa mania de começar o podcast antes do podcast. Que eu vou pedir para ele, então, começar com essa dúvida, que é a dúvida também de muitos consultores aí na região. Por favor, Rinaldo. Pois é. A minha dúvida começou com o negócio do calcário, né? Que a gente estava falando, que na academia a gente aprendeu, pelo menos eu, né? Na questão de trabalhar as fórmulas, as doses, né? Fazer o cálculo, e na época, até então, era uma ideia de aplica e incorpora. E hoje a gente vem e muda, né, o sistema para essa questão do plantio direto. E a pergunta é, daquilo que se tinha, o que muda para hoje, né? Muda cálculo, muda frequência, ou como que esse calcário ele vai agir, né? Seriam coisas mais nesse sentido. Ok. Até então, né, nas escolas de agronomia, a gente, quando fazia aquelas matérias lá de fertilidade de solo, nós imaginávamos, ou todos os cálculos eram feitos considerando uma camada de 0 a 20 centímetros, né? Que é uma camada essa camada de 0 a 20 centímetros, se você considera a densidade do solo igual a 1, então você tinha ali 2.000 toneladas. Então era com base nisso
0 a 20, 2.000 toneladas, considerando a densidade 1, e a densidade, na realidade, é sempre maior que 1. E todos os cálculos eram feitos com base nisso aí, né? Num determinado momento da história, a partir do momento que a agricultura começou a evoluir, se percebeu que as coisas não aconteciam só na camada de 0 a 20, né? E muito pelo contrário, a gente tinha que criar um ambiente para que, especialmente, o sistema radicular das plantas crescessem a profundidades muito maiores do que 20 centímetros, porque quanto mais esse sistema radicular se aprofunda, maior vai ser o volume de solo explorado, ele vai buscar água em profundidade, né? O grande objetivo de todo aquele que faz agricultura é que ele tenha um ambiente para as raízes crescerem e desenvolverem, que tenha oxigênio e água. Tá, então daí muda-se o conceito sai dessa camada de 0 a 20 para ter uma visão de perfil, né? Então, lá atrás, em Minas Gerais, começou com a cultura do café, na região do Triângulo Mineiro, o pessoal usar doses de calcário bem superior àquela dose que era 2 alumínio vezes tal, ou V2 menos V1, considerando o V 70% para quase todas as culturas, né? Isso. Então, a partir daquele trabalho que um pesquisador famoso aí começou em Minas Gerais, percebeu-se que para que a gente tivesse um perfil de solo mais uniforme, né, era necessário doses maiores de calcário, né? E como o calcário, a mobilidade dele é baixa ao longo do perfil do solo, precisava então de, primeiro, você criar um ambiente para facilitar, para permitir que esse calcário se movimentasse ao longo do perfil. Um dos mecanismos é introduzir espécies que têm um sistema radicular abundante, volumoso, para os canalicos que o sistema radicular propicia, né, fosse uma via para o calcário descer. Mas, em muitos casos, abaixo de 20 centímetros, se encontrava alumínio tóxico, baixos teores de cálcio, né? Especialmente teores elevados de alumínio e baixo teor de cálcio, consequentemente uma baixa saturação de bases. E isso era um ambiente impróprio para o crescimento e desenvolvimento do sistema radicular. Daí surge, então, o conceito de você trabalhar perfil de solo, né? Então, esse perfil de solo quando você corrige o solo, ele neutralizando alumínio, fornecendo cálcio, fornecendo fósforo, de modo a diminuir esse delta, né? Em cima você tem 4 mil equivalentes de cálcio, por exemplo, e tem 0,5 embaixo, né? Então aí começou toda essa revolução, podemos chamar assim, de perfil de solo. Só que isso é um negócio que é extremamente técnico, né? A gente sabe também que o calcário ele dispersa a argila, tá? E ao dispersar essa argila ela desce nos canalicos do solo e vai provocar um adensamento, né? Então vem tudo isso aí junto, né? Então hoje o que se preconiza, aí antes disso, aí nesse meio termo começa as pessoas acharem que o solo estava compactado, né? E o problema é esse, achava que estava compactado, né? Porque para você detectar uma compactação, o melhor método ainda é abrir uma trincheira, ver aonde começa essa camada compactada, qual a espessura dessa camada compactada e realmente, existindo a camada compactada, usar de um implemento agrícola que possa romper essa camada compactada. E hoje também nós temos certeza absoluta que somente com prática mecânica você não resolve o problema da compactação. O problema da compactação ele só vai ser resolvido, e aí esse resolver é prevenir quando você integra métodos mecânico e biológico, né? De nada adianta você passar
heteros ou outro equipamento qualquer hoje e continuar adotando os mesmos procedimentos que você usava anteriormente, virar compactação novamente, invariavelmente. Então, quando se identifica a camada compactada e quando surge a necessidade de você utilizar um equipamento para romper isso, isso tem que necessariamente que vir associado com uma planta que permita bom crescimento radicular, né? E daí, um outro ponto dentro dessa linha, né? Em todo o Brasil central, Mato Grosso do Sul, aqui no Mato Piba, né? Muita gente, por motivos diversos, passou a fazer um negócio que eles às vezes chamam de plantio direto, mas que não é plantio direto, né? Então, o que se preconiza é o sistema plantio direto. O que é o sistema plantio direto? O sistema plantio direto é um modelo de produção onde se faz rotação de culturas, usa-se plantas de cobertura, o solo fica a maior parte do tempo coberto com plantas em crescimento ou com palhas e o mínimo revolvimento do solo. Hoje, por exemplo, tem alguns estados do Brasil, né, principalmente aqui no Brasil Central, que é soja, milho ou soja, algodão, né? Se você pegar soja, algodão, onde no Mato Grosso, por exemplo, faz soja, algodão, entre a colheita da soja, que produz aí em torno de 4 toneladas no máximo de matéria seca, e devido à sua relação CN se decompõe rapidinho. Então, entre a colheita da soja e a semeadura do algodoeiro, o tempo é muito curto, né? Então, quando você usa esse modelo, você não está fazendo rotação de cultura, você não tem um solo permanentemente coberto e o revolvimento, às vezes, é pequeno, né? Então, ao longo do tempo, teremos problema. E a mesma coisa quando você faz soja, milho. Embora o milho ele produz uma quantidade de palha superior à quantidade de palha produzida pela soja e, devido à sua relação CN, ele permanece mais um pouco, né? Então, se a gente der uma resumida, há alguns equívocos que a gente precisa de trabalhar para evitar esses equívocos, né? Primeiro é conceituar e difundir adequadamente o que é plantio direto. Então, devemos usar sistema plantio direto, né? E, para mim, um bom sistema plantio direto, não tenhamos dúvida, ele começa invariavelmente com um bom preparo de solo, tá? Okay. Então, eu vou iniciar o plantio direto. Então, eu tenho que fazer uma adequada, fazer uma análise do solo. O ideal é de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40 e 40 a 60, tá? Essas profundidades. E daí, se for preciso corrigir aplicar calcário, nós vamos aplicar. Se for preciso corrigir com fósforo, vamos corrigir. Então, é antes. Então, primeiro a gente tem que fazer isso. Infelizmente, mesmo no ano 2024, são poucos agricultores que fazem isso. De repente, ele deixa de preparar o solo, está fazendo plantio direto, e daí muitos têm sucesso, né? Então, primeiro, o plantio direto, o sistema plantio direto, ele invariavelmente inicia-se com um bom preparo de solo. Uma vez que o produtor faz um adequado preparo de solo, daí a chance dele ter insucesso, ela é muito pequena. Quando nós estudamos na agronomia, nós aprendemos algumas coisas que hoje a gente tem que fazer alguma reflexão sobre ela, né? O cálcio é pouco móvel, o fósforo quase não se move, né? Mas quando a gente está pensando num sistema plantio direto, nós estamos pensando em plantas de cobertura. E também nós não tínhamos muita vocação para tatu, né? Então nós só avaliamos as plantas na parte superficial, nunca avaliamos as raízes, né? Hoje existem vários estudos que as raízes são tão ou mais importantes do que a biomassa da parte aérea. Então, se a gente usa, por exemplo, gramíneas forrageiras, piatã, qualquer gramínea forrageira, guandu, que é uma leguminosa, ou outras espécies, o sistema radicular dessas espécies vão formar canalículos, e por esses canalículos, além da água, o calcário vai descer, o fósforo vai descer. Então, aquela teoria
que nós aprendemos lá na escola, o fósforo é praticamente imóvel. A gente tem que ter um pouquinho de parcimônia nessas palavras, né? O cálcio não se movimenta. Se a gente trabalha o solo de tal modo a propiciar uma condição de forma, especialmente de canalículos, né? E esses canalículos são proporcionados por raízes, por micro-organismos que vão desenvolver ali, né? O calcário vai descer. E quando você associa isso, calcário mais um gesso, o íon sulfato, ele tem uma característica, por ser de carga negativa, ele desce no perfil do solo. E ele junta com o cálcio e arrasta o cálcio. Então, também você pode fazer isso, né? Também a metodologia para gesso, ela está mudando. Até então, a própria Embrapa, a gente recomendava a dose de gesso em função do teor de argila. Esse negócio hoje é questionável. Tá? 50 vezes argila. Isso, precisa ser repensado e analisado caso a caso. Então é isso. A partir do momento que o produtor faz isso, não tem erro. E sem querer filosofar também, né, o futuro da agricultura, ele passa invariavelmente pela adoção do sistema plantio direto, né? A sociedade, ela cada vez é mais exigente, né? Se a gente pegar o que aconteceu no Paraná, no estado do Paraná, né? No estado do Paraná, no final dos anos de 1970 e 1980, o maior desafio da agricultura era a erosão. Você tinha erosões enormes, né, em todo o estado do Paraná. Foram feitos investimentos, aquilo foi resolvido, né? E, de repente, os produtores... Aí foi construído terraços dentro de uma visão de microbacia, né? Então, a unidade de planejamento era uma microbacia, você eliminava a cerca e fazia o terraço. Uhum. De repente, o tamanho das máquinas começa a aumentar, né? As plantadeiras são muito grandes, né? 30, 40 linhas, as colhedeiras grandes. Aí o produtor, acho que usando um pouquinho da lei do menor esforço aí, ou coisa parecida, ele eliminou o terraço, né? Eliminou o terraço. Hoje, em 2024, a erosão é um problema, não só no Paraná, mas é no Mato Grosso, é no Mato Grosso do Sul, é no Rio Grande do Sul, porque foram eliminados os terraços. Então, o terraço, ele é uma prática de conservação de solo, uma prática que a gente chama de prática mecânica, né? Que tem que ser adotada. Existe tabela, a distância entre terraços não é um negócio que eu chego aqui, aqui eu vou botar 10 metros, aqui eu vou botar 20. Existe todo um cálculo de engenharia, quando você dimensionar um terraço, se considerar a capacidade de infiltração de água do solo, chuvas, tudo mais, né? Então, quando você faz esse negócio, solo adequadamente preparado, com o sistema plantio direto, nós na Embrapa temos estudos, né, onde, por exemplo, algodão, existe um tabu que não dá para fazer algodão em plantio direto. Dá, tá? Não tem a menor dúvida. Com produtividades maiores. Nós temos um estudo aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na área da Fundação, Bahia, temos um estudo lá em Goiânia, já tivemos um estudo em Primavera do Leste, que é perfeitamente fazer o algodão em plantio direto. Uhum. Então, qualquer cultura, você pode cultivá-la em sistema plantio direto, desde que observados esses fatores que eu acabei de listar aí. Perfeito. Doutor Fernando, acho que a dor, talvez, do consultor, Ronaldo também me ajuda a validar se isso é verdade, no sentido de, talvez, quando encontra essa situação em que um produtor não fez o sistema adequadamente para chegar naquele nível, a dor não, talvez, tipo, de falar para ele, nossa, não tem jeito, a partir daqui você vai ter que dar um passo para trás e fazer, não é, Reinaldo? Tipo assim, porque poder falar isso com maior segurança, né? Porque você chega lá, às vezes o produtor tem aquela ideia de que se ele continuar fazendo ali a cultura, o plantio direto vai se fazer sozinho. Não. Pode demorar um pouco mais, mas vai se fazer sozinho. E aí a gente sabe que como essa estabilização biológica e física, ela é gradual, né? Ela é lenta, né? Você entrar com uma intervenção mecânica ou qualquer coisa nesse sentido, te faz dar uma ré.
Sim. Né? E aí você fica pensando nisso, puta, mas eu vou para trás, né? Mas é só ter essa segurança de que pode recomendar, né? Eu entendo que toda mudança, ela não deve se dar de forma muito abrupta, né? Então, tenho aí 1.000 hectares, aqui no caso da Bahia, 5.000 hectares, eu começo com 500 hectares, com 1.000 hectares, vou aprendendo, né? Porque o processo, antes disso aí um pouquinho, o produtor, e a gente tem que entender isso, ele está muito acostumado com o produto. Trabalhar com produto é muito mais fácil, né? O processo ele é complicado, ele exige pouco mais de conhecimento, exige mais dedicação, né? Então ele deve, e nós como agrônomos, eu sou da pesquisa, mas quem é da assistência técnica deve também ter essa percepção. As mudanças devem ser lentas e graduais, né? Para você não... A ruptura muito bruta, ela pode não ser... Não é adequado, né? Então, ele faz um pouco e vai fazendo, né? Gradativamente, para ele aprender, porque isso é um processo de aprendizagem que se dá ao longo do tempo. Porque o sistema plantio direto, segundo estudos da Embrapa, o sistema ele vai se estabilizar ali pelo 8º, 10º ano. Então, o negócio não acontece da noite por dia. A gente pega um sistema um solo totalmente perturbado, cheio de problemas, até você reverter aquela situação, aquilo leva um tempo. Eu concordo. Né? Tudo no solo é lento. Sim, muito lento. Talvez aquilo especialmente quando você está num processo de recuperação. Para degradar, às vezes a degradação é mais rápida, né? Mas você volta... Ela é mais aguda, né? Então, esse deve ser o caminho. É um processo de aprendizado e o produtor tem que ir... primeiro, ele tem que tomar uma decisão. Eu vou partir para isso, né? E vai partindo gradualmente para que ele tenha sucesso. Agora, eu volto a dizer, eu não tenho dúvida que este é o caminho. Tá? Eu também não. Esse modelo de agricultura aí, felizmente, já diminuiu muito, né? A gente veio de carro de Brasília para cá, tem muita área preparada aí, né? E preparada numa época do ano que já o solo está duro, tem cada torrão aí que precisa de muita força para te levantar aquele torrão, né? O conceito você colocou muito bem sobre o algodão, né? O conceito algodão pós-soja, subsola. Não existe isso aí. É esse o que se preza, né, por aí. Não. Nós temos áreas aqui em Barreiras, em Luiz Eduardo, em outros cantos aí, não existe esse negócio, tá? São conceitos que as pessoas às vezes estão arraigadas com um determinado conceito. Um produtor num município aí, que eu não vou citar o nome, ele faz soja e algodão, né? Soja em torno aí de 4 toneladas, no máximo, de matéria seca, e algodão é um material extremamente lenhoso, os restos culturais e pouca coisa. Ele falou para mim que a matéria orgânica do solo dele está aumentando, né? Aí eu falei, só que se o sol estiver transformando o solo em matéria orgânica, né? Porque como é que vai aumentar a matéria orgânica? Então, aí ele passa o escarificador. Só que ele passa o escarificador em 100% da área. Ele não tem coragem de deixar uma testemunha, né? Passa em 100% da área e fala para mim que cada vez que ele passa o escarificador, aumenta 50 arroba por hectare, né? Então o cara arruma os números. É isso. Exatamente. Esse é o problema, né? A gente tá fazendo um preparo lá e eu combinei com o encarregado lá. Falei, cara, deixa um pedaço sem fazer. Sim, normalmente. Que 2 passadas, não precisa muito. 2 passadas só para o ano que vem a gente ver aquele algodão morrendo ali, né? Imagina, porque naquele caso em especial existe a compactação e tem que ser feito, né? Mas não tô fazendo pelo conceito geral do pós-soja, não é esse o caso. Então as pessoas têm alguns conceitos que nós precisamos de rever, né? Então, vai haver situações em que tem compactação de solo. Tá. Nós temos que ter certeza absoluta do seguinte, que só a escarificação não resolve. Tá? Não resolve. Então, você tem que integrar a escarificação com práticas culturais. Senão, amanhã volta de novo. O nosso caso ali, só para você entender, é área irrigada, né? Então, a gente está colhendo o algodão. Sim.
E aí falou, cara, vamos fazer desinfecção química, né? Sim. E com correntão ali, mais 2,4-D, né? Já sememos um milheto. Tá. E depois entramos com o terros, né? Ok. E a ideia é que agora a gente venha molhando para nascer o milheto e ele... Esse é o fazer plano. A parte dele, né? Porque o medo é esse, né? Você vai lá, você coloca uma prática dessa que você sabe que é agressiva e não resolve. Tá. Esse é o medo, né? Ok. Então, resumindo tudo aí que eu disse, né? Primeiro o seguinte, um bom sistema plantio direto começa invariavelmente com um bom preparo de solo, né? E esse bom preparo de solo é levando em conta especialmente os atributos físicos e químicos, tá? E o sistema plantio direto é um sistema que, quando nós pensamos aí em mudanças climáticas, nesses eventos adversos que estão ocorrendo aí, eventos severos, né? É um negócio que vai permitir, porque numa área que você não tem cobertura de solo, na superfície do solo, um pouquinho abaixo, onde fica a semente, dá 60, 70 graus, tranquilo. Sim. Tá? E quando você tem palha, isso aí cai para 20, 25 graus centígrados. Né? Então, não tem como você pensar numa agricultura rentável, sustentável. E o sustentável aí tem que ser saldo bancário, não é nada de filosofia, é saldo bancário mesmo. Se não tiver saldo bancário, não é sustentável, né? O sistema plantio direto é o sistema que vai permitir isso. Eu concordo. Okay? Porque você deu o exemplo, o exemplo que a gente mais dá, né? Mas eu pensei para assim, existe para tudo, né? Existe uma faixa confortável. Sim. Né? Sim. E ela tem um range. Okay. Geralmente nunca é só assim. Quanto mais melhor ou pior, ou quanto menos melhor ou pior. Geralmente tem um limite pro superior e tem um limite pro inferior, né? E se a gente pensar em clima, vamos imaginar que existe uma faixa confortável de clima e eu vou ter os extremos. Por um lado, eu vou ter o clima sendo extremo no lado de muita chuva, pouca luz, temperatura baixa e, por outro lado, o inverso. Pouca pluviometria, pouca chuva, muita luz, alta temperatura e etc. E quando você vê e alinha a prática de solo, você vê que ela serve para qualquer um dos lados. Sim. Ela é diferente de quando você entra, por exemplo, na linha de defesa e você entra com um viés ou um pacote mais voltado a trabalhar frente doenças e o teu problema vira praga. Sim. Esta solução aqui não cabe lá. Okay. E a de lá não caberia aqui. Então a do solo ela é a mais inteligente porque ela cabe em todos os lados, inclusive no biológico, né? Ok. Sim. Inclusive. Ok. E, doutor Guilherme, até o Rinaldo entrou para essa parte, né? O que você diria aí da pesquisa relacionando o plantio direto com nematóides? É essa linha? Como é que... Ok. Eu vou fazer uma breve história, um pouquinho de história, para a gente se posicionar, né? Nematóide existe em qualquer solo. A primeira coisa que a gente deve entender é isso. Então, quando você vai para um solo ainda virgem, um solo ainda sem qualquer ação antrópica, e você for fazer uma análise desse solo, você vai encontrar essas espécies que hoje nos incomodam. Você vai encontrar os meloidógenos, você vai encontrar os rotilênculos, você vai encontrar todos esses nematóides, eles estão lá. Não é? Só que o processo né, da produção agrícola acaba selecionando essas espécies. Elas acabam se multiplicando intensamente nas raízes de quem? Das plantas, né? Que são aquelas de nosso interesse econômico. Então, você tira uma vegetação nativa, natural, que é o óbvio, né? E instala uma cultura em grande densidade de plantas que são suscetíveis. O que acontece? O nematóide que está lá, disperso na vegetação natural, ele diz, opa, agora eu tenho filé mignon para comer. E aí ele vai lá, justamente começa a se multiplicar, até chegar num determinado nível populacional que começa a causar danos. Esta é a história, é assim que funciona em qualquer situação. Raras exceções, como há pouco nós estávamos conversando, nematóide cisto. Raras exceções porque ele foi, de certa forma, é um nematóide exógeno, ele chegou no país. De que forma ninguém sabe ainda exatamente, mas ele chegou no país, encontrou condições muito adequadas para seu desenvolvimento, estabelecimento e crescimento populacional. Pois bem, mas o que acontece? Ao longo da história da agricultura, os nematóides eram o foco. Você focava no problema.
Você sempre, essa é uma característica nossa, né? Que você, quando tem uma situação problemática, você diz, bom, eu vou resolver o problema. Qual é o problema? Ah, não, o nematóide está me causando redução de produtividade, então eu vou atacar o nematóide. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que entender muito bem. E aí, ao longo disso, se desenvolveram, há décadas, né, uma série de estratégias, muitas delas estratégias químicas, para atacar o nematóide. E até muito recentemente, vocês devem acompanhar, né, há até uma tendência da gente se preocupar muito. Vocês devem acompanhar, por exemplo, materiais de milho, de soja, de algodão. Qual é o fator de reprodução? Sim, tem. Isso aí. Existe briga, inclusive, entre detentores, né, de material genético. Não, meu material permite uma menor multiplicação do nematóide, maior multiplicação do nematóide. Ou seja, sempre focando no nematóide. Tá? E aí, puxando o assunto plantio direto, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. O nematóide é um fator importante, lógico, mas as condições que você cria para a lavoura, para o desenvolvimento da lavoura, são tão ou mais importantes. Então, o que eu quero dizer com isso? Por vezes você tem populações relativamente altas do nematóide, mas você não tem dano, porque você tem condições adequadas. Mal comparando é dizer que você, se estiver muito bem nutrido, com bons níveis de vitamina C, etc., você dificilmente vai pegar uma gripe. Mal comparando isso. E isso é uma coisa que não é recente, não é nova. Esse conhecimento não é novo, só que ele foi deixado de lado. Até o momento em que essas práticas mais atuais de integração de sistemas, o próprio sistema plantio direto, com aporte de matéria orgânica no solo, né, com descompactação do solo, mostraram essas práticas que você pode e deve, eu acho que deve conviver com os nematóides. Acabar com eles não acaba nem com aquelas medidas mais drásticas, com os melhores produtos, mas falando na mesma linguagem que Lamas comentou agora, o processo ele é muito mais importante no manejo dos nematóides do que o produto. Até porque o produto é efêmero. Quando você aplica um produto no solo, e não quer dizer que não se possa aplicar, pode, em alguma situação, deve-se aplicar, como uma medida integrada. Mas quando você aplica um determinado produto no solo, ele tem uma vida útil. Ele se decompõe. 30, 40 dias. Né? Mas nenhum produto mata 100% da população. Então, passado esses 30, 40 dias, aquela população remanescente encontra um sistema reticular que foi protegido, que está saudável, todo à disposição para ser parasitado. E não é difícil de se encontrar. Ao final do ciclo da lavoura, da cultura, melhor dizendo, mais nematóides nas áreas tratadas do que nas não tratadas. Você não está resolvendo o problema, você está empurrando o problema para frente, empurrando com a barriga. Entendi. Agora, quando você tem sistemas que te permitem aporte de matéria orgânica, quebra de barreiras compactadas, exemplo, quando você usa uma cobertura vegetal como braquiária, né? Ou mesmo com as crotalárias, que são espetaculares no sentido de antagonizar os nematóides no solo, né? Você começa a tratar de uma forma diferente. Eu estou convivendo com ele e dando condições para a minha planta, né, produzir independente da presença ou não desses nematóides. Então, nós temos trabalhos interessantíssimos feitos na Embrapa que, olha só, percebam bem que parece um paradoxo, né? Nós utilizamos em áreas... pratilencos, eu acho que aqui também já... Eu ia fazer a pergunta exatamente sobre pratilencos, pode tocar. Então, que eu acho que é um dos melhores exemplos. Os pratilencos, durante muito tempo, foi considerado um nematóide secundário. Uhum. Não é? Um nematóide que aparecia em todas as análises que a gente fazia, mas nunca causou. De repente, começou a se entender que pratilencos era um problema que estava roubando produtividade dos produtores de soja e algodão. Não é? Mas veja bem, pratilencos, ele é realmente um nematóide secundário. O que faz com que ele cause dano? Condições inadequadas do solo. Então, quando eu tenho solos compactados, não é? Solos mais arenosos, que é uma realidade aqui dessa região, não é?
aí sim eu tenho uma situação que Pratilencos causa danos. Então nós temos trabalhos muito interessantes que mostram o seguinte: eu cultivo braquiária é altamente suscetível, permite uma multiplicação intensa do nematóide na raiz. Eu planto braquiária, aumento a população do nematóide, volto com soja ou com algodoeiro, mas no caso soja, e ela produz mais. Como é que eu explico isso? Ou seja, a soja gosta do nematóide? Não. A soja gosta de um solo sem compactação, que a braquiária ajudou a descompactar um solo que estava compactado, permitindo o nematóide atuar. Então, eu acho que o sistema plantio direto, ele vai ao encontro desses conceitos de que você tendo uma condição adequada para as plantas, salvo raras exceções, é óbvio, não é? Mas você consegue fazer um manejo adequado através de um processo inteligente, não é? Além disso, a ciência mostra, e isso não é de agora, que os principais organismos que naturalmente ajudam no controle de nematóides, que são fungos e bactérias do solo, você sabe que os nematóides são parasitados por fungos e bactérias, não é? São os principais inimigos naturais que ocorrem no solo. Ora, eles se desenvolvem em matéria orgânica, esses organismos. Eles aumentam a sua população em matéria orgânica. Então, quando eu tenho sistemas que permitem um aporte de matéria orgânica através da cobertura vegetal, de plantas de serviço, eu estou estimulando essa população microbiana do solo que vai exercer um controle natural. Então, é impressionante, quer dizer, como esse processo ele vem em nosso auxílio para o manejo adequado. Hoje em dia existe uma coisa que vocês estão acompanhando, todos que escutam estão acompanhando, que é a questão desse boom dos produtos biológicos. Uhum. Isso é uma coisa espetacular. Isso aí, se há 10 anos a gente falasse o que estaria acontecendo hoje, nos chamar de loucos, né? Sim. Mas esse boom é uma coisa espetacular. Hoje a gente não consegue acompanhar o número de produtos que são registrados diariamente no Ministério da Agricultura, uma coisa insana, a gente poderia dizer até. Mas olha só uma coisa que interessante, né? Esses produtos biológicos são interessantíssimos, são à base de fungos e bactérias que atuam ou diretamente parasitando os nematóides que estão no solo ou estabelecendo barreiras de proteção ao longo em volta da raiz, em torno da raiz, para que não permita o parasitismo do nematóide na raiz. Então, existem diferentes mecanismos de ação, não é esse o mais importante. Agora, se eu introduzir um produto biológico, não é, à base de um micro-organismo, um ser sensível à temperatura, à luminosidade, à radiação ultravioleta, num solo que não está preparado para recebê-los, o que vai acontecer? Ele vai ser introduzido e não vai conseguir se estabelecer e exercer a sua função primordial, que seria controlar o nematóide, certo? Então, até nesse aspecto, o sistema plantio direto ele traz um benefício enorme, porque ele prepara o ambiente, uma cobertura de palhada, que aí vai manter a minha temperatura do solo numa condição adequada, vai manter a umidade, né, numa condição adequada, de forma que quando eu introduzir, através de um produto biológico, aqueles micro-organismos benéficos no solo, eles vão ter uma condição adequada para se estabelecer. Então, eu acho que, nesse aspecto, o sistema plantio direto, ele vem em auxílio do produtor. E qual a expectativa? Que com esse sistema, com o avanço da adoção desse sistema, você comece cada vez menos a ter problema com os nematóides. Essa é a ideia que eu gostaria de deixar aqui claro. Não, maravilha. Muito bom. Eu tenho duas questões, né? Primeiro, colocar uma questão que o pessoal pede muito nos eventos, né? Até a gente participou de um evento agora recentemente e a gente fez a pesquisa lá perguntando o que eles gostariam de saber, né? E sempre vem a questão de qual que é a melhor combinação de culturas de cobertura, né? Como que eu saio do trivial, só, né? Além da braquiária
e as que já tem aqui, é muito comum. E em relação a como você trata esse sistema como um todo, né? Como que você vai para que a cultura de cobertura não dê uma baixa na fertilidade, enfim. Como que... Tá. Até então, a pergunta é super interessante. Até então, a gente sempre pensava numa cobertura com uma única espécie, né? Braquiária, Crotalária croleu, Crotalária expectable, coisa do gênero. De repente começa a surgir aí os tais mix de cobertura, né? 2, 3, 4, 5, até 6 espécies, você já compra a semente pronta, misturada, né? Então, nós temos uma opinião a respeito disso, sabe? Nós entendemos o seguinte: as espécies, existe uma competição entre as espécies, tá? E competição por vários fatores de produção. Por outro lado, quando você combina algumas espécies, as duas espécies se beneficiam dessa combinação. Portanto, nós defendemos ou advogamos, né, que o ideal é você fazer o consórcio com duas espécies, uma gramínea e uma leguminosa. Tá? Quando a gente faz isso, a leguminosa, ela beneficia o sistema, porque a leguminosa ela tem a capacidade de fixar o nitrogênio do ar atmosférico. Então, ela melhora o ambiente, e a gramínea que está ali consorciada, de cara já se beneficia dessa melhoria. Tá? Então, respondendo objetivamente, nós advogamos aí duas espécies, e sempre que possível uma gramínea e uma leguminosa. Agora, que espécie eu vou utilizar, né? Vão existir casos que o nabo, às vezes, esse nabo pé de pato, né? Que se você tem algum problema de natureza física do solo, esse nabo pode ser utilizado. E aí, se eu estou numa região onde, do ponto de vista climático, o nabo é adequado, né? Que tem lugares aí mais quentes que a produção de nabo não é muito boa. Porque quando você faz uma mistura de várias espécies, olha, duas ou três vão ali, o resto não vai, tá? Então, duas espécies de famílias diferentes, um exemplo, uma gramínea ou leguminosa, ou um nabo com uma gramínea, e por aí afora. Você falou do estilosante, né? O estilosante é uma excelente espécie de planta de cobertura, mas ele tem algumas condicionantes. Primeiro, os estilosantes vão muito melhor em solos arenosos, tá? Podem ser cultivados também isolado ou consorciado com forrageiras, mas em solos arenosos. E uma outra coisa, um outro detalhe do estilosante é o seguinte: o estilosante tem um crescimento inicial muito lento. Então, quando eu pensar em estilosantes, não dá para me colher soja, plantar estilosante e voltar para... Eu tenho que esperar aí pelo menos 18 meses, tá? Porque antes disso aí, a biomassa que ele proporciona é muito pequena. Agora, é um negócio extremamente interessante, e ele é mais interessante ainda quando a gente faz o consórcio dele com uma forrageira e coloca animal, tá? Porque ele tem alto teor de proteína de alto valor biológico, e a gramínea se beneficia pra caramba dele. Então, você hoje, dando uma resumida nesse assunto, né? Você vai encontrar mistura de tudo que você, do jeito que quiser, mas eu preconizo duas espécies, e a gente tem que analisar bem qual ou quais são os meus objetivos para definir a espécie. E ela está muito mais ligada à espécie, a dicotiledônio, que a gramínea, né? Sim, a escolha da outra, né? Com certeza. Porque é meio que assim, a braquiária é alguém. Sim. Ok. Vai ser isso. Ok. E em relação o que mais se erra em relação a essa integração de lavoura, né? Porque a gente já presenciou alguns exemplos aqui de produtores que tentaram fazer por alguns anos e aí depois desistiram.
Lavoura e pecuária? O que mais erra nesse processo, assim, ao seu ponto de vista? Aí o seguinte, acho que tem vários aspectos aí, né? Talvez o mais sério, o mais significativo, aquele que mais contribui para isso, chama-se manejo de pastagem, né? E o manejo de pastagens, a principal causa de degradação de pastagem é o manejo. E o item dentro do manejo que mais contribui para isso é capacidade, superlotação de pasto. Então, o agricultor planta aí uma forrageira qualquer e bota lá uma superlotação, esse pasto vai degradar, ele vai ficar rapado, como diz aí no jargão popular, né? E esse rapado, ele é causa de insucesso. A integração lavoura e pecuária é um negócio também super interessante, sabe? Agora você tem que se organizar, tem que dividir pastagem, você tem que fazer um pastejo rotativo, né? Não precisa ser tão detalhista igual aquele sistema Voisin que tem aí, né? Mas você tem que rotacionar essa pastagem. Animal, você divide um pasto em 4, o animal fica 7 dias e ele volta daqui a 21 dias, né? Por exemplo, né? Então, a principal causa de insucesso é manejo de pastagem e manejo, diga-se aí, superlotação. É o que a gente mais vê por aí, tá? Certo. E até voltando um pouquinho a esse negócio de cultura de cobertura, também recentemente a gente viu lá no evento, a doutora Karina falou de nematologia, apresentou aquele quadro que é bem famoso, que sempre quando a gente vai em algum treinamento tem culturas de cobertura dependendo da espécie de nematóide e tal. Verde, vermelho e amarelo. Isso, ele mesmo. Tá vendo como é famoso o quadro? Esse quadro você conhece muito bem. Tanto é que a gente nem vai pôr aqui, porque vocês já sabem qual é o quadro. Esse quadro eu conheço muito bem, muito bem, muito bem. O que eu queria perguntar em relação a ele é, será que ele tá, tipo assim, ele foi tão consolidado que acabou a gente falar, é isso aqui, ou pararam as pesquisas em relação a culturas de cobertura e nematóide? Não, eu acho que não. Eu acho que aquele quadro é bom porque ele sintetiza, ele te traz visualmente um panorama do que é aquilo que é mais indicado para a sua situação. Então, eu acho que ele tem essa vantagem, né? Ele não trata... Porque nós tivemos, desculpa, eu preciso antes fazer um parágrafo. Nós tivemos um momento em que nós tratávamos tudo como sendo a mesma coisa. Nematóide era nematóide. Não é. Né? Mesmo dentro de determinados gêneros, como nematóide das galhas, meloidóide, nós temos diferenças enormes. Né? Um exemplo claro foi o que aconteceu agora, inclusive iniciou aqui no oeste da Bahia, com uma nova espécie de meloidógene. Né? Vocês devem estar acompanhando que nós tínhamos meloidógene incógnita no algodoeiro, melhor dizendo. Né? Nós tínhamos meloidógene incógnita como a única espécie de nematóide de galhas que atacava o algodoeiro. De repente, começaram a aparecer galhas em cultivares de algodoeiro resistentes a esse nematóide. Isso aí suscitou uma dúvida, foram ver, era uma nova espécie que estava acontecendo. Então, esses quadros, eles são bons porque eles dão nome aos bois, não é? Vamos né? dizer dessa forma. Quer dizer, você tem lá um resumo daquelas principais plantas de coberturas e como que elas se comportam frente aos nematóides. É importante dizer o seguinte, nematóide é um parasita, né, que se alimenta das raízes das plantas, principalmente, obrigatório. O que significa isso? Se a planta que lhe dá um alimento não estiver presente, ele não vai para frente. Pelo contrário, a população tende a diminuir e o problema vai se resolvendo. Né? Então, essas plantas de serviço, muitas delas, elas são recomendadas porque elas não permitem que o nematóide se alimente delas. Certo? Porém, existem algumas outras, e as crotalárias são talvez o melhor exemplo, que além de não permitirem que os nematóides se multipliquem, se alimentem delas, produzem substâncias exudadas pelas raízes que têm efeitos nematicidas. Ou ainda, tem algumas que durante o processo de degradação, não é? Ao final do seu ciclo, quando são dessecadas ou quando são roladas, não é? Elas
durante o processo de degradação, elas liberam determinados ácidos orgânicos, algumas substâncias que também têm efeito nematicida. Então, acho que é de grande valia esse tipo de coisa. Agora, a pergunta básica foi, parou por aí? Não, as coisas andam, mas elas, de repente, não andam na mesma velocidade quanto a expectativa do produtor de ter novas plantas de cobertura. Então, você começa a usar, mas a pesquisa ainda vem vindo. Mas hoje nós temos já um conhecimento bastante, eu acho interessante, e consolidado, que é mais importante. O que está naquele quadro lá, e que são... Esses quadros, eles ano a ano, eles estão mudando um pouquinho, sim. Eu tenho acompanhado, eles estão mudando, mas eles têm já um conhecimento muito bem consolidado, né? O que eu acho que cabe ainda ali é especificar um pouquinho melhor, e isso aí eu acho que é uma coisa interessante, até me chama a atenção, né? É o tipo de ação que cada uma daquelas plantas efetivamente tem, certo? Então, tem algumas que realmente são melhoradoras do ambiente, solo, descompactadoras, etc. Elas têm um negócio interessante, quer dizer, uma ação interessante, mas tem outras que têm algo além. Não é? Um complicador, e aí eu vou entrar por um outro caminho, é que os sistemas de produção eles vão mudando ao longo dos anos. E o que é que mais muda no sistema de produção? As variedades. É o que muda mais rápido, né? Nós temos novas variedades a cada ano, dezenas de novas variedades, lançamentos, e a gente chega a perder o rumo da história aí quando se trata de variedades, não é? Perde facinho. Perde. E duas coisas que chamam a atenção nisso. Dois caminhos. O primeiro é que nem todos os lançamentos trazem no seu portfólio as informações necessárias quanto às suscetibilidades ou resistências às diversas espécies de nematóides. Essa é uma coisa que a gente tem que perseguir, né? E a segunda é que mudanças no padrão genético das plantas também causam mudanças na população dos nematóides no solo. Então, novas espécies começam a aparecer de nematóides que também eram consideradas como secundárias. Está se ouvindo falar agora em helicotilencos. Sim. Certo? Helicotilencos, né? Scutelonema, tilencorrincos. Então, são coisas que nós sabíamos dos livros que existiam, né, que em um ou outro país do mundo causava algum tipo de problema, e, de repente, nós começamos a conviver com esses novos protagonistas aí, né, no processo. Então, esse é um complicador também, né? Porque a coisa não para, a coisa é dinâmica. Sim. A coisa é dinâmica. Mas, enfim, independente, e aí eu volto para um ponto inicial, independente da espécie do nematóide, independente da situação, o ambiente de produção, ele é fundamental. Ele determina, em última análise, se você vai ou não vai ter problemas. Se você vai ter ou não nematóide, provavelmente vai ter em algum momento. Mas se você vai ter problema causado por eles, o que vai determinar fundamentalmente, ou em primeiro lugar, é o ambiente de produção. Ambientes adequados, probabilidade de danos muito baixa. Ambientes inadequados, probabilidade de danos muito alta. Tem alguma questão, Ronaldo? Não. Senão eu vou perguntar também em relação a... Quer dizer, que tem, né? Então... 1 milhão de questão. Se não faz... Não, pode seguir. Eu ia perguntar em relação... Esses dias me veio uma dúvida, assim. Se o produtor quiser testar uma cultura de cobertura que tenha um valor agregado, que esteja entrando na moda agora, por exemplo, de saúde. Vamos pensar, uma chia. Chia, nem sei se teria clima, tô chutando uma, né? Mas, eu quero testar esse daqui para ver se eu consigo uma colheita, um valor agregado aqui na cultura de cobertura. Vocês veem esse movimento acontecer e se é uma boa ideia ou não? Eu acho que o exemplo mais importante, né, Lamas, talvez eu esteja talhando um pouquinho
Mas o exemplo mais interessante, eu acho muito atual, é o que está acontecendo com o milheto. Que nós saímos do milheto cobertura para milheto grãos. Sim. Então, nós estamos tirando, não é, o benefício da cobertura, porque você pode colher, deixar resíduo ainda, não é, de cobertura de uma planta que traz um serviço também espetacular. Se nós formos para o sul do país, nós temos algumas alternativas, por exemplo, como trigo de duplo propósito. Então, são variedades de trigo de ciclo muito longo que permitem a colheita, o pastoreio. Você colhe, ela ainda deixa um resíduo que pode ser pastoreado, quer dizer, vai servir de alimento para os animais, e depois ainda vai ficar um resíduo na superfície, uma cobertura. Então, essas são algumas, pelo menos algumas das situações que eu lembro. Provavelmente lembre de outras. A sua pergunta ela é interessante, né? O produtor, de uma maneira geral, ele está sempre na busca de alternativas para melhorar o negócio dele, né? Eu vou dar 2 exemplos. E só para complementar, só para fugir um pouquinho também, porque às vezes o produtor ele vai muito o que estão fazendo aí, mas é aquele produtor que quer inovar de repente, né? Que caminho que ele segue. Eu vou dar um exemplo disso aí. Então, o exemplo mais emblemático que nós temos aí já meio consolidado é o caso do gergelim no Mato Grosso, né? Então, o gergelim surgiu. O gergelim é uma planta que no Brasil não tinha importância econômica, né? Surgiu, aí surgiu pessoas que compram. Então, hoje no Mato Grosso, só no município de Canarana, que é um município que fica no Vale do Araguaia, lá tem 300 mil hectares com gergelim, né? E isso está meio que esparramando, né? Por que o gergelim deu certo no Vale do Araguaia? É aí que a gente tem que entender, né? O gergelim é uma planta típica de baixas altitudes. Lugar com mais de 400 metros, ele não vai, tá? Porque normalmente em locais de altitudes maiores, a amplitude térmica é muito grande. É o caso aqui, né? Durante o dia, calorão, e à noite... Mais fresco. Mais fresco. Isso aí não é bom para o gergelim. Vou dar mais um exemplo de Mato Grosso. Aqui vocês dão outro nome, esqueci o feijão calpi, né? Que aqui vocês chamam de Gurutuba. Né? Hoje isso aí começou um produtor que estava até meio quebrado, né? Lá em Primavera do Leste. Ele começou com isso e tal. Hoje, em Sorriso, é um polo exportador de feijão Gurutuba. Olha só. Tá? A chia, ou Kia, não sei como é que fala, lá em Mato Grosso do Sul, tem gente que planta. Olha aí, Olha aí, tá vendo? Tem gente que planta, tá? Não tô Agora, louca. o que tem que tomar cuidado é o seguinte, né? Então, o produtor, ele busca constantemente alternativas de geração de renda, né? Agora, a gente precisa de conhecer um pouquinho desses negócios, né? Então, o gergelim no Paraguai planta muito, a Kia no Paraguai planta muito, né? Tem uma outra aí que me esqueci o nome aqui. Então, essas espécies são interessantes, né? Hoje, gergelim no Brasil é tudo exportado, tudo exportação, e não tem... Tocantins aí está tomado no gergelim também. Tem uns 150 mil hectares tem de gergelim em Tocantins. Tá? Olha aí. Agora, a gente precisa conhecer mais. Assim. Infelizmente, às vezes existe uma distância aí da pesquisa, né? Sim, sim. O produtor é pioneiro, né? O produtor desenvolve antes, né? E às vezes algumas coisas não são. Aí você pergunta, o gergelim multiplica nematóide, o gergelim tem doença, ou é atacado por determinada doença, determinadas pragas, mas são alternativas, né? Sim. E o produtor, ele está constantemente buscando isso. Algodão, por exemplo. Por que Mato Grosso hoje é um grande produtor de algodão? Em 1990 e pouco, né? Surgiu o cancro da haste, 90 e pouco, né? Foi. Surgiu uma doença na soja que era cancro da haste. E naquela época não se tinha nenhuma cultivar resistente ao cancro da haste. A única alternativa era a rotação de culturas. Então entrou o algodão para fazer uma rotação de culturas. Tá?
E de repente virou o que virou. Hoje tem mais de 1 milhão de hectares cultivados com algodão no Mato Grosso e é o maior produtor de algodão, né? Mas era uma cultura, é uma cultura que já era conhecida. Então isso aí vai acontecer e tem por aí várias iniciativas nessa direção, de frutas. Você vê hoje está muito na moda aqui no Brasil aquela pitaia, né? Não sei se por aqui pegou essa moda. Para nós lá, pitaia, está todo mundo plantando 500, 700 mil pés de pitaia e outras coisas mais. Então, são coisas que vão acontecendo. Ou tem um outro, mas aqui também não sei, né? Mas lá onde a gente mora, no estado de São Paulo, no passado aí se plantou muito amendoim, né? Sim. Mas amendoim era num sistema manual. Hoje tem áreas amendoim voltou, mas voltou a toda, tá? Totalmente mecanizado, e o Brasil de repente está se tornando um grande produtor de amendoim. Então tinha um consumo ali na região de Ribeirão Preto, num lugar que chama Dumont, para fazer doce, paçoca. Hoje estão exportando amendoim, tá? Aí entra na reforma de canavial, é uma alternativa excelente para nematóide, né? E está indo muito bem. A mamona aqui, Irecê, que era um polo produtor de mamona, mas não virou. Aí no Mato Grosso tentou, aí introduziu umas mamonas de Israel, tá? Estão tentando para cá também. Pois é, aí aquelas mamonas lá de Israel, porte muito baixo, tem uma doença aí, eu não sei como é, botrite, né? Botrite. Uma doença causada por fungo que ataca essas mamonas. O produtor está constantemente buscando alternativas, né? Porque e essa alternativa é dentro daquele negócio, alternativa para fazer rotação de culturas, para diversificar, porque à medida que ele faz isso, tem mais sustentabilidade, né? Mas ele precisa de tomar alguns cuidados, porque às vezes quando você introduz esse negócio de uma forma meia descontrolada, você pode estar introduzindo junto com isso algumas coisas, né? Indesejáveis, né? E quando a gente pensa em mercados internacionais, exportar, você tem que ter muito cuidado com isso aí, porque hoje, por exemplo, uma sementinha de crotalária expectável num container de soja, a China, se encontrar, devolve o container, devolve o navio. Sim, nossa, imagina. Não sabia não. Doutor Fernando e doutor Guilherme, a gente infelizmente está chegando no final do episódio. Acho que teria muito mais para falar aqui, com certeza. Mas eu queria agradecer demais a presença e a disponibilidade de vocês. A gente aprendeu muito aqui. E eu gostaria de deixar também um espaço, né, para vocês deixarem as palavras finais, o que vocês quiserem deixar de recado ou convidar o pessoal para conhecer. Fiquem à vontade. Ai, bicho. Pô. Nós que agradecemos. Muito interessante sempre estar falando um pouco do nosso trabalho, das nossas percepções, né? Bom. Acho que o momento aqui que nós estamos vivendo em Luiz Eduardo Magalhães com um evento também muito propício para a gente trazer essas questões relacionadas ao plantio direto, que transcende o plantio direto em si, mas que tem consequências, né? Por exemplo, sobre o tema que eu comentei agora, sobre os nematóides, né? E reforçar aquilo que a gente tem tentado, ao longo dos últimos anos, falar, que o manejo ele passa por várias alternativas, né? E que devem ser encaradas de forma integrada, né? Os sistemas de produção, quanto mais diversificados e integrados eles são, mais benéficos eles são, né? No sentido de você conseguir a sustentabilidade das suas práticas de manejo, e a gente deve perseguir isso insistentemente. Não tenho dúvida que a saída da produção, né, vai passar obrigatoriamente, produção sem nematóides, vai passar obrigatoriamente pela integração de processos, né? Ou melhor, de processos que visam a integração de atividades agrícolas. Nós falamos muito aqui de sistema plantio direto, um pouco de integração lavoura-pecuária, que é um avanço dentro do modelo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, todas essas práticas, ou esses sistemas, ou esses modelos de produção que integram uma série de culturas
econômicas, culturas de serviço, são aquelas em que nós acreditamos vão ter o maior sucesso futuro e que vão permitir que a agricultura progrida, né, com sustentabilidade. Maravilha. Ok. A gente agradece essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, ao mesmo tempo que nos colocamos à disposição. Estamos na Embrapa, lá em Dourados, né, no Mato Grosso do Sul, estamos à disposição. O que eu fazia tempos que não vinha para cá, né, a evolução que está acontecendo, que a gente vê nesse município jovem com apenas 24 anos, é algo impressionante, né? Um município com 24 anos, recentemente completados, né? E com uma população já superior a 100 mil habitantes, uma agricultura pujante, né? É o segundo estado, a Bahia, e especialmente aqui, né? Porque Guanambi já não tem mais algodão, é o maior produtor, o segundo maior produtor de algodão do Brasil, né? Tem desafios, né? A sensação que a gente tem é que os produtores estão atentos, os produtores e os técnicos que estão aqui atuando, estão atentos a esses desafios, né? Então, nós acreditamos que o sucesso ele tá garantido, né? E dúvidas e desafios vão aparecer e aí nós podemos contribuir, né? Nós como técnicos, como pesquisador e como os empregados de uma empresa pública de pesquisa agropecuária, estamos aí à disposição, tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos a presença e tudo mais, os aprendizados, né? E é isso aí, pessoal. Vocês já sabem, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que a gente deixou de falar aqui que você gostaria de pontuar, por favor, deixe nos comentários aí do vídeo. E se você for mais tímido ou mais tímida, manda lá para contato@agroinsight.com.br. Muito obrigada pela sua audiência. Siga a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.